partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa América Latina em Foco. Tínhamos feito 8 programas no ano passado, 2023, sobre América Latina em Foco, e agora vamos voltar a tratar dessa série que fala exclusivamente de um país. Já falamos de Colômbia, já falamos do Paraguai, já falamos da Cuba, sobre a educação da Cuba, e hoje vamos voltar ao tema da Venezuela, sobre guerra híbrida na Venezuela. O que tem por trás, né, dessa guerra híbrida? O que querem os Estados Unidos, principalmente? Detonar a Venezuela, né, e mostrar que ela é um país altamente ruim, altamente governada por um ditador. Né? Aqui conosco estará presente hoje Miguel Echete, doutor em História, né, que vai estar já chegando, ele está no trânsito, mas chegará já já. E temos também o Pablo Uchoa, jornalista, doutorando em Ciências Políticas, podcast também de pai para filho, Histórias de Pai para Filho. E aqui conosco, Pablo, é contigo a palavra. Se apresente para o público, por gentileza. Tudo bom? Luiz, bom, eu fui jornalista da BBC por 16 anos aqui em Londres, estou te falando aqui de Londres, né? Mas eu escrevo sobre a Venezuela há muito tempo já. Eu tenho um livro chamado Venezuela, a Encruzilhada de Hugo Chávez, que foi... Eu me graduei no ano 2000 e depois, com uma tese sobre a Venezuela, me graduei na USP, sob a supervisão do glorioso professor Bernardo Kuczynski, né? Quem estava na minha mesa lá de fim de ano era o José Arbex, então uma rapaziada bastante interessante ali que fez parte que viu e que testemunhou meus primeiros projetos que incluíam escrever sobre a Venezuela, né? Eu fiz o meu mestrado aqui em Londres, analisando as relações entre Venezuela e Cuba. Isso foi em 2005, 2007. Fui trabalhar na BBC e depois havia acho que sempre há uma grande lacuna no nosso conhecimento sobre a Venezuela, porque a visão é muito pouco... É preto no branco a Venezuela, sempre, né? E eu me perguntava muito sobre a questão, o papel dos militares no governo do Chávez e agora no governo do Maduro, né? Eu achei que faltava uma boa explicação para esclarecer exatamente qual é a dinâmica lá dos militares na Venezuela e por que, apesar de todo mundo dizer que os militares houve uma grande tentativa aí, parte dessa guerra híbrida, de trazer os militares para... essa é a capa do livro, muito obrigado, né? Houve uma grande tentativa ali de destabilizar o país através da desestabilização do estamento militar, né? Não aconteceu, e ninguém explicou isso, né? Como é que é possível essa explicação? Eu mesmo escrevi matéria sobre a Venezuela, que eu não estava muito bem certo se aquela explicação, matérias jornalísticas, realmente explicavam a relação dos militares e o papel dos militares no estado revolucionário, né, da Revolução Bolivariana, e por que eles faziam, enfim, por que eles têm as posições que eles têm lá, né? E por isso foi o que me motivou a fazer um doutorado na área. Eu tenho ainda talvez mais 1 ano e meio desse doutorado, acabei de voltar da Venezuela, então eu acho que vai ser aqui uma conversa, um papo cheio de... inclusive para destilar um pouco da coisa que eu vi por lá, né? Curiosidade, vai nos falar como é que está hoje, o que você estudou nesse livro, né, escreveu, e o que você está vendo de perto na pesquisa do doutorado. E pedir a vocês que venham para cá, para o YouTube da TVH, quem está aí pelas páginas compartilhadas, TVT, Barão de Cararé, no Facebook, né, e outras páginas, venham para o YouTube da TVH, fazer sua pergunta diretamente, como passou aqui, ó, Camilo é novo membro do canal, obrigado, Camilo, está dizendo que estava esperando, já começamos, Camilo, volte a comentar bastante aí. O Miguel, que é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, editor do Ponto Newsland,
e filho do Pedro Estéreo estará já chegando. Então vamos tocar aqui a live com o Pablo, que vai nos falar um pouco onde entra a doutrina venezuelana. Bom, veja só, essa questão da guerra híbrida é fundamental para você entender qual é o papel dos militares na Venezuela hoje em dia, né? Eu imagino que você colocou assim um título, Guerra Híbrida na Venezuela. As pessoas sabem o que é guerra híbrida ou a gente precisa explicar um pouco? Sempre é bom, né? Bom, a guerra híbrida é pincelada rápida, né? Pincelada rápida. É aquela guerra que é aquela, digamos assim, aquela guerra que acontece por outros meios. Então você tem uma tentativa, você pode pensar em uns 4 ou 5 eixos aí. Você não tem mais aquela guerra tradicional, convencional, digamos, que o exército vai e invade um país, digamos, né? Você tem essa possibilidade do exército convencional, mas você tem possibilidade, por exemplo, de você desestabilizar através de desestabilização de conflitos ali com seu vizinho. Você tem possibilidade de financiar grupos que procuram desestabilizar o sistema dentro do país. Você pode ter uma guerra informática, você pode ter cyberataques, ataques cibernéticos, né? Você pode ter sanções econômicas, você pode ter uma guerra econômica, você pode ter uma guerra de informação, uma guerra mediática. Então, todas essas táticas, elas são parte da guerra híbrida, né? E elas são, hoje em dia, eu acho que os países, acho que sempre, de qualquer maneira, sempre buscaram fazer isso, né? As grandes potências, e continuam fazendo isso. E eu acho que o que é diferente na questão da Venezuela é que eles, muito cedo lá na Venezuela, a partir do momento em que o Chávez chegou no poder no ano de 99, eles tiveram um golpe, né, em 2002. E esse golpe teve vários elementos ali que apontavam para um uso de várias táticas, né? Você teve o financiamento direto dos Estados Unidos a grupos de oposição diretamente envolvidos com o golpe. Você tem a questão da guerra mediática, você tem ali não havia ainda necessariamente uma sanção econômica, mas você tem ali, sobretudo, uma tentativa de desestabilizar através o que eles chamam de quinta coluna na linguagem aí militar, né, que é aquela coluna das pessoas que são no país, aquela oposição doméstica que, na verdade, procura desestabilizar o sistema, né, o regime. E você tem também ali um fomento da guerra, das rivalidades com a Colômbia. Naquele tempo havia o Plano Colômbia, que complicou muito toda a região andina geopoliticamente, criou uma grande tensão entre a Colômbia e os outros vizinhos da Colômbia, que eram um pouquinho mais à esquerda. Então, a Venezuela, onde é que entra aí a questão? Isso, a partir de 2003, 2004, quando o Chávez volta do golpe e se consolida, a guerra híbrida ela passa a ser fundamental na maneira como a Venezuela responde a essas ameaças, né? Você pode chamar essas ameaças, veja só, o meu estudo ele é um estudo neutro, você pode achar que os caras estão lá querendo democracia, beleza. Você pode achar que é uma guerra, um ataque imperialista, beleza. O fato existe uma guerra que é híbrida, várias formas de desestabilizar. Eu me lembro, por exemplo, que houve uma grande greve na PDVSA no ano de 2003. Houve um lockout, quer dizer, todos os supermercados fecharam suas portas, aí um lockout econômico, uma guerra econômica, para impedir o país de vender alimento, né? Impedir a circulação de alimentos no país. Imagina se pega lá o Pão de Açúcar e o Carrefour, todos os supermercados do Brasil resolvem fechar as portas. Foi isso que aconteceu na Venezuela no ano de 2002. E também houve uma greve de 2 meses na PDVSA, que o país não tinha dinheiro, né? Porque a grande renda da Venezuela é o petróleo. E, na verdade, quem contribuiu muito para o fim desse cerco à Venezuela foi o Lula, que tinha acabado de ser eleito no Brasil e pediu ao Fernando Henrique que mandasse um navio da PDVSA, da Petrobras, para abastecer a Venezuela, e isso deu uma certa
um certo alívio aí para a Venezuela. Então, a partir daí, quer dizer, demorou muitos anos, demorou 2 anos mais ou menos, para o Chávez se recuperar daquele golpe. E a partir daí, a Venezuela começa a estabelecer uma doutrina militar que inclui a possibilidade de guerra híbrida, guerra assimétrica, porque o inimigo tem muito mais poder, né, os Estados Unidos. Essa situação que a gente tem aí na Venezuela pode durar para sempre, né? A Venezuela está sob sanções, Cuba ainda até hoje está sob embargo, então, quer dizer, os Estados Unidos oficialmente não estão em guerra contra a Venezuela, mas eles não dói neles, né? Eles podem sustentar essa situação para sempre. Então, a Venezuela tem essa questão da guerra híbrida, guerra assimétrica, e como é que você se defende disso, né? Você tem que se proteger por todos os flancos. Você tem que se proteger com seu exército tradicional, você tem que se proteger com o exército de resistência, você tem aí a milícia bolivariana que cumpre exatamente esse papel, né? As pessoas falam, mas a milícia bolivariana tem pouca capacidade de luta, mas o papel da milícia bolivariana não é lutar, o papel da milícia bolivariana é criar um caos ali, né? Um Iraque para os Estados Unidos, se os Estados Unidos resolverem entrar. Então a guerra híbrida é fundamental para entender o papel dos militares na Venezuela hoje em dia. Paulo, normalmente as pessoas dizem que na Venezuela é uma ditadura. Você esteve lá, você já estudou, você diz que Maduro é altamente ditador, ele está mandando prender realmente pessoas que fizeram por onde dar golpe. Tipo, por exemplo, se a gente prender aqui o Bolsonaro, vão dizer que a gente é um ditador, com toda certeza, né? Mas o cara fez o que fez durante todo o seu governo, um desgoverno, e ainda tentou um golpe ao sair do governo. Então, quer dizer, no Brasil isso não vai ser visto como ditadura, mas na Venezuela é visto como ditadura? Isso é uma boa pergunta, porque teve algumas dessas pessoas que a gente considera como ícones aí da liberdade, da democracia, elas fizeram exatamente isso. Em 2014 houve um processo chamado La Salida, né? A saída, que foi puxado pelo Leopoldo López, e o Leopoldo López tinha esse objetivo de daí o nome, La Salida, né? De mandar o Maduro para fora, né? E o Maduro tinha acabado de ser reeleito numa eleição que houve ali muitas pessoas, muitos observadores internacionais, então foi uma eleição totalmente confirmada internacionalmente, né? Eu gostaria de deixar muito claro que os caras estão tentando na Venezuela uma revolução, tá? É o que eles estão fazendo lá. Eu sempre disse que a revolução ela é diferente da democracia representativa. O Chávez dizia assim, você tem uma revolução democrática. Ela é uma revolução, mas ela é democrática. Uma democracia revolucionária é diferente. Ela é uma democracia sem freio. Quer dizer, a revolução democrática ela tem um freio, que é a democracia representativa, que no fim das contas é uma elite que decide. A democracia revolucionária ela é muito mais democrática do que a outra. Agora, o fato é que realmente não se trata de são coisas distintas. O que para mim deixa muito, faz eu classifico o regime da Venezuela como mais um regime que procura ser revolucionário, porque a gente vê muito essa questão do autoritarismo que existe, né? Existe, claro que existe em Cuba. A ditadura do proletariado não queria ser uma democracia, correto? É uma revolução. Mas existem canais de participação popular na Venezuela que a gente nunca fala, nunca. As comunas, a questão da representação popular, através de vários canais, existe uma capilaridade muito grande do processo revolucionário que, no meu entender, ele entra em conflito com essa ideia de ditadura que a gente tem. Inclusive, eu andei lendo muito sobre um outro regime militar na América Latina, que é o regime do Velasco Alvarado, que era foi presidente ele teve um golpe lá no Peru, em 1968, e o Velasco Alvarado virou presidente do país. Ele foi uma figura que influenciou muito o Chávez, né?
O Chávez gostava muito do Velasco e do papel do militar que buscava uma mudança na base social e econômica do país. Porém, o regime do Peru, ele era um regime pretoriano, que a gente fala, né? Os militares tomaram o poder e eles mandavam. Então, isso por si já engessa a participação popular. O que acontece na Venezuela é diferente. Se você está me perguntando, é um ditador? Ditadura não é um termo muito vago. Ele certamente tem o seu aspecto autoritário, mas eu acho que ditadura também não expressa o caráter de participação. Autoritarismo, né, no poder, né, talvez a Dilma tivesse demonstrado um autoritarismo, como o governo de São Paulo, entre aspas, demonstrou autoritarismo na marcha de junho, e aquele autoritarismo era tudo que eles esperavam, polícia para cima e provocar toda aquela que desse sustentação a cair o golpe, né, aumentar as manifestações como outras revoluções coloridas. Mas eu vou te contar um pouquinho da boa noite aqui para o Miguel, o chat está chegando. Desculpa aí, Miguel, falei muito, eu devia ter parado para considerar. Estamos aqui no bate-papo, agradecer a todos que estão participando aqui pela Rede TVT, o André Mansão, boa noite. André, vem para cá para a TVH para perguntar diretamente aí, aqui, vai bater um papo com a gente, interagir, tirar as dúvidas mesmo que vocês estão aí nos assistindo. Miguel, seja bem-vindo, contigo a palavra sobre esse tema Venezuela, né, a guerra híbrida, o que é que você entende, o que é que você gostaria de opinar nesse primeiro momento? Boa noite, Luiz, boa noite, Pablo. Primeiro, as minhas desculpas ao Luiz, ao Pablo, aos nossos espectadores, né, acabei preso no trânsito e me atrasei, mas do que eu pude ouvir do Pablo, acho que os nossos espectadores não perderiam nada, porque eu concordo em número, gênero e grau, né? Eu acho que antes da gente falar da guerra híbrida, eu queria endossar isso que o Pablo dizia agora. Quer dizer, se criou esse jargão, né, essa propaganda ideológica na imprensa brasileira, teleguiada, né, pelos Estados Unidos, de que a Venezuela é uma ditadura, baseado em argumentos muito frágeis, né? Eu não sei se o Pablo teve a oportunidade já de falar, mas quando a gente vê, por exemplo, essa situação que nós tivemos ontem, da crítica do Itamaraty à Venezuela, porque uma candidata a presidente não foi registrada, quer dizer, ninguém menciona nos jornais brasileiros que ela saiu da Venezuela, reivindicou nacionalidade panamenha e retorna ao país. Quer dizer, se o Bolsonaro tivesse admitido nacionalidade húngara, né, já que ele gosta de frequentar as embaixadas aí, né, quer dizer, poderia concorrer em 2030 em outra... Não tem fundamento isso, né, a pessoa que abre mão da sua nacionalidade e ignora que outros 11, 12 candidatos da oposição são candidatos, né? Então é completamente desproporcional, antipedagógico, e é parte desse processo do que a gente chama de guerras híbridas, né? Relembrando o nosso último encontro, a última vez que eu estive aqui com o Luiz, as guerras híbridas são essas guerras que combinam a guerra não convencional, a guerra por outros meios, para evitar justamente o conflito armado, né? Mas que, alcançando o seu limite, não sendo bem sucedida, como foi no Brasil em 2014, essa fase da Revolução Colorida, ela passa para uma segunda fase de guerra convencional, ao menos no sentido bélico, militar, de conflito, né? Seja pelas próprias forças, sejam milícias, sejam outros tipos de conflito. E eu dizia que o caso icônico disso foi a Ucrânia, em que a Revolução Colorida depois dá espaço para uma milícia ultranazista, e essa milícia ultranazista que está no poder hoje, né, e que quando a gente traz para o território da América Latina, ainda que a gente tenha tido situações de golpes tradicionais, vamos dizer assim, né, Honduras, golpe militar jurídico, Paraguai, golpe parlamentar, etc., efetivamente, nessa combinação das duas guerras, nós só tivemos dois países onde a guerra híbrida foi derrotada como tática. A Bolívia, apesar da deposição do Evo e do Álvaro Garcia Linera, que eram presidentes e vice, respectivamente, democraticamente eleitos, né, mas que com a vitória do Arce se recupera
a estabilidade política, enfim, pelo menos em partes, mas se recupera o governo e se condenam os golpistas. E na Venezuela, onde o país tem, desde a época do Hugo Chávez, sofrido uma série de ações, não só de Revolução Colorida, nós podemos falar das sanções econômicas, né, que o povo... O pessoal fala imigrantes, imigrantes venezuelanos, né, situação de fome, quem causou isso? Quem é que asfixiou, né, a Venezuela? Né? Quem tem o controle sobre o SWIFT, que é esse sistema internacional de transação financeira que impede o povo da Venezuela de receber os royalties do seu petróleo vendido no mercado internacional, porque estão em contas de bancos internacionais e que inviabilizam. Então, as sanções econômicas também são centrais no tema das guerras híbridas. Né? Eu tive a oportunidade, a convite do meu coordenador, Vijay Prashad, coordenador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, e do People's Forum de Nova York, que é a Assembleia dos Povos, né, um conjunto de movimentos populares de Nova York. Eles fizeram um seminário e depois elaboraram um livro chamado Venezuela Vive Guerras Híbridas na Venezuela, onde eu pude um pouco discorrer sobre isso, mas onde esses outros autores também chamavam a atenção. O peso da sanção econômica, ele é fundamental para criar esse clima de instabilidade política e depois usar táticas como a Revolução Colorida para tentar minar, né, a estabilidade, etc. Então, não existe ditadura, não existe governo que exerça só pela força. Né? Nós tivemos o caso do Brasil, 21 anos, mas ele teve, no início da ditadura empresarial militar brasileira, o consenso, o apoio fiel da classe média, por exemplo. Né? Então, quem acha que o Maduro governa a Venezuela com mão de ferro, com autoritarismo, etc., porque a burguesia deles, que mora em Miami, volta só para usurpar ali os recursos naturais, não tem uma candidatura forte, está muito equivocada. A dona Folha de São Paulo precisa conhecer a Venezuela, né, e conhecer essas experiências. E aí, por fim, para não me alongar, mas o Pablo tocou no final da fala dele num exemplo que eu acho fundamental para quem quer sair da caixa e quebrar que é as comunas populares da Venezuela. Né? Primeiro, o Pablo traz uma discussão aí que é importantíssima. Em que medida que esse conceito de democracia ocidental pode ser universalizado ou considerado como único? Então, o que é democracia? A Espanha, que é um reino, uma monarquia, onde um jogador de futebol brasileiro é perseguido por racismo, por racistas, né? E, ao mesmo tempo, se você é milionário, você não precisa pagar pena, não precisa cumprir a pena por estupro. Isso que é democracia. Quem tem dinheiro não paga a pena, e quem faz o seu trabalho, mesmo que seja jogador de futebol, é perseguido, não acontece nada. Não existe lei antirracista na Europa. Na Espanha, né? Então, isso é democracia, ter um rei, pagar imposto para sustentar uma família que não trabalha? É esse que é o padrão de democracia, né? Quer dizer, e aí, quando a gente, por conta dessa propaganda midiática, a gente deixa de conhecer experiências. As comunas populares na Venezuela, elas não são organismos só políticos, né? Elas não são só comitês de reunião e tal, elas são comitês de autogestão territorial, são as pessoas daquele território gerindo o banco, definindo quais são os investimentos. O maior bloqueio, né, me corrija, Pablo, por favor, se eu falar alguma bobagem aqui, o maior empecilho ao avanço das comunas são, às vezes, as antigas prefeituras, os antigos governos, porque você tem uma relação de duplicidade, você trocou o intermediário, você foi para um nível de democracia participativa, né, de assembleias, de comunidades que gerem recursos públicos para decidir o investimento na produção, organizam cooperativas, decidem, né? Então, muitas vezes entra em choque, inclusive, com o próprio PSUV, né, o partido do governo, entra em choque com prefeituras, etc. E essa era a intenção do Chávez, era criar essa duplicidade de poder, até que o novo poder popular suplantasse, inclusive, essas velhas formas. Então, tem uma experiência riquíssima e inédita no nosso continente e que nós ficamos alijados de conhecer por conta
dessa propaganda midiática e desse esforço dos Estados Unidos de asfixiar a Venezuela e que é obedecido pelo servilismo aí das classes dominantes da América Latina, né? Então, me somam aí as reflexões do Pablo e acho que estamos na mesma página e no mesmo tom aqui, né? Excelente. Antes de voltar para o Miguel ou para o Pablo, né, eu quero ler aqui a mensagem do Luiz Ortega. Eu acho que o Luiz, me lembra do que você fala aí, por gentileza. Ele diz que a melhor democracia é a via do socialismo pelo... Traduz em vias, né? Em vias de de criar o socialismo, a caminho do socialismo do século XXI. O Chaves e Nicolás Maduro, né, exemplo para a América Latina e Caribe. Né, gente? Eu também queria ter ficado embucado, mas antes, ó, vem para o YouTube, manda suas mensagens. Quanto mais mensagem, mais like, mais o canal vai ser visto por mais e mais pessoas. Eu queria antes, não sei se você vai acrescentar uma coisa aqui, pegar o que o Miguel falou, não sei se você quer fazer a sua pergunta, mas certo. Não, aqui na... Fique à vontade, eu ia tentar complementar justamente, mas pode ficar à vontade, vai. Não, se quiser falar aí que eu pego. Bom, o que eu estava falando. O tema do programa, sabe, gente? O tema do programa é o que está me inculcando assim. O que é que os Estados Unidos querem para o mundo? Que democracia e que direitos humanos se dentro do seu próprio país isso existe? Né? Quantas guerras estão sendo ocasionadas no mundo? A gente pegou a Venezuela, porque eu quero destrinchar esse negócio de Venezuela e Cuba, de Venezuela e Nicarágua, são ditadores. O que é ditador? O que é democracia? Então, a gente precisa sair da bolha e tentar trabalhar tema por tema para não entrar, ficar sempre nas cordas, como eles nos colocam, né? Então, o que é que os Estados Unidos estão querendo pôr no mundo? É guerra em Afeganistão, é guerra na Síria, é guerra na Líbia, é guerra na Palestina. O que é que eles querem? A gente está vivendo uma terceira guerra mundial, né? Os Estados Unidos estão com o tabuleiro na mesa e quem ele não gosta, ele vai tirando os pinhões, tirando a gente do meio e passando o seu platô. O que é que está acontecendo no mundo? Agora, né? Luiz, eu queria, na verdade, fazer um ponto exatamente que vai ao contrário do ponto de vista aí, que o que você falou. Eu acho que, na verdade, não tem nada complementar. É isso que você falou sobre os Estados Unidos têm uma agenda muito, muito clara a favor dos seus interesses, né? Não tem nenhum problema em promover esses interesses, né? Quanto mais, ainda mais na América Latina, né? E ainda mais com a possibilidade da China resolver. Quer dizer, a China não está querendo guerra com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos sempre falam da China com um tom de guerra, né? Eles têm essa mentalidade ainda a China e a Rússia, né? Exato, da doutrina Monroe, né? Que era aquela doutrina que você fala assim, ó, que na época, acho que foi 1833 a 1823, né? Então foi 200 anos da doutrina Monroe agora, e eles tiram aqui, esse hemisfério é nosso, basicamente eles decretaram isso. Isso era para expulsar os ingleses, né? Mas agora de lá para cá houve uma grande, digamos assim, um grande renascimento das conversas. Você escuta os líderes, os deputados, as pessoas em cargos públicos, as pessoas falam assim, fazem referências à questão da doutrina Monroe, que é uma coisa bizarra, vou ser sincero, um negócio de 200 anos, mas mostra a mentalidade que está aí sublinhando, né, toda a sua atuação dos Estados Unidos. Agora, o que eu ia falar, que é o contrário aqui desse aspecto grande geopolítico, pegando ali sobre o que o Miguel falava sobre as comunas, é que essa discussão sobre democracia, sobre revolução ou sobre ditadura, ela é uma discussão que interessa de maneira... não interessa diretamente as pessoas. Infelizmente, eu tenho que dizer que é isso. A gente discute muito isso, a gente perde muito papel e caneta, e é uma discussão importante, sobretudo no ponto de vista acadêmico, mas as pessoas querem saber se a sua vida está melhorando. As pessoas querem saber se elas têm condição de comer, e se alimentar, e se nutrir e pagar as contas. Direitos humanos, né? E a grande verdade é que as pessoas veem a dificuldade financeira da Venezuela, não são tolas, elas estão vendo que as sanções econômicas são muito pior do que a chamada ditadura, né, na Venezuela. Então, na verdade, porque tem lá o pessoal em Miami dizendo que é uma ditadura, o regime, blá, blá, blá,
também as pessoas na Venezuela não estão muito preocupadas com isso, não. Esse apoio que a gente vê nos jornais, como se todo mundo quisesse o fim da ditadura na Venezuela, isso não é uma coisa. Você tem pesquisa de opinião para os dois lados. As pesquisas de opinião na Venezuela são complicadas. Se você quiser confiar nas pesquisas, você confia, mas assim, elas têm uma agenda. Então, você fala que todo mundo vai eleger a Maria Corina Machado amanhã, não vai acontecer. Claro, pode ser, ela pode derrotar o Maduro na eleição, talvez pudesse, mas não é essa imagem de que todo o país está consolidado anti-Maduro. Não existe isso, como o Miguel falava, nenhum governo se sustenta com isso. E as pessoas veem que a causa dos males ali econômicos são essas sanções completamente indiscriminadas, essas sanções ao setor de petróleo e economia da Venezuela, pelo Donald Trump, inclusive, que vieram desde o Obama, né? E a outra coisa que eu falava, eu sempre dizia para as pessoas, pensando na Venezuela, porque já no tempo do Chávez, né? As pessoas falavam, porque o pessoal está descontente com o governo, ninguém quer mais o Chávez. Eu falava assim, gente, vocês têm que se botar no lugar da pessoa que está lá votando. O cara tem o Chávez e tem um outro sujeito que é totalmente alinhado com os Estados Unidos. Essas são as opções dele. Ele naquela época eram os chavistas e os esquálidos ainda. Então, se você não souber quem são os esquálidos, que não tem nenhuma agenda para aquela população mais pobre, a agenda desse pessoal é privatizar a PDVSA, a agenda é entregar para os Estados Unidos, é se alinhar ao conceito neoliberal, fazer um corte, tirar o Estado, acabar com todos os programas sociais, né? Então, o venezuelano mesmo, que é aquele cara ali na base, ele compara essas duas coisas, ele não é tolo, ele não está sendo tolo e achar que essa discussão sobre se é ditadura ou sobre se não é ditadura, isso é uma discussão tangencial, né? O mais importante para ele é aquilo lá, é o seu dia a dia. Miguel, contigo agora a palavra. Olha, eu ouvindo aqui a nossa conversa e pensando, eu tive a oportunidade de ver o Chávez pessoalmente, não de conhecê-lo pessoalmente, mas né, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, quando o Chávez esteve aqui, inclusive foi um momento importante do ponto de vista da história da Revolução Bolivariana, porque foi a primeira vez que ele declarou publicamente que a Venezuela estava rumo ao socialismo do século XXI, né? E depois tive a oportunidade de estar na Venezuela, quando Chávez ainda era presidente, e a gente acaba desmontando todo esse tipo de preconceitos, de coisas, porque o Chávez imprimiu, eu estou recontando isso, porque eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando sobre democracia e também sobre o comentário do Pablo agora. Chávez era um dirigente altamente pedagógico. Toda vez que haviam questões que eram cruciais para o Estado venezuelano, para a Venezuela, o Chávez não chamava para si, ele jogava para o povo, né? Seja nos comícios, seja... As pessoas olham, o Chávez ficava 6 horas no Alô Presidente, esse é um ditador, não sei o que. Ao contrário, assisti. Também achava, eu fui lá pensando, poxa vida... 6 horas, 5 horas de Chávez, assim, é demais, é personalismo, não é nada disso. Porque não era o culto à personalidade, não era o eu me amo, eram aulas públicas que o Chávez dava, não dele, ele muitas vezes tinha seus convidados, as pessoas iam explicar, ele aproveitava a ferramenta de comunicação e da presidência que ele tinha para justamente dialogar com a população. E quando ele faz isso, ele não está impondo uma visão de mundo, uma leitura, ele está provocando debate, não tem nada mais democrático que isso, né? Assisti várias vezes ali, pensei, quando eu vi, estava eu lá, sentado 5, 6 horas assistindo Alô Presidente, eu falei, agora eu entendo, né? E tem uma outra coisa central que diferencia o chavismo disso que o Pablo falava, desse comportamento dessa burguesia que vivia em Miami. Eu recomendo 2 livros que foram publicados no Brasil, pela editora Expressão Popular, né? Um Homem, um Povo
e A Sombra do Libertador. Um é do Richard Gott, jornalista inglês premiadíssimo, renomado, a outra é da Martha Harnecker, que é uma pessoa fundamental também no marxismo latino-americano, né? E que ambos, por coincidência, eles abordam os primeiros anos do governo Chávez. E ali eles demonstram o seguinte: quando é que surge o Chávez como figura política? Para a gente entender o momento de hoje, né? E essa relação. O Chávez, né? Primeiro tem o Caracaço, que é quando, né, os pobres de Caracas descem o morro, né, dada a situação de crise econômica, de miséria, partem para uma solução de desespero, que é o saque, e são violentamente reprimidos, e o Chávez fazia parte dos militares que não pretendia, ou não queria, ou que se recusou a reprimir, e milhares de pessoas foram mortas até hoje, há desaparecidos, nomes que não se sabem que destino tiveram essas pessoas, na sua maioria faveladas de Caracas. Emocionado com isso e provocado por aquela situação, Chávez, inspirado pelo Bolívar, enfim, convoca um movimento, né, Bolívar 200, etc., tentam um golpe. Aliás, eu acho que o Bolívar 200 era quando ele concorreu ao presidente, né, já era depois. Enfim, tentam um golpe militar pela esquerda, ele fracassa, mas antes dele se render e ir para a prisão, ele assume a responsabilidade. Ele vai em cadeia nacional e diz: toda a responsabilidade por esse ato é minha. E nós paramos por aqui por a hora, né? Que ele coloca ali. Isso é muito importante, porque ali nasce o sentimento da população com Chávez. E o que as pessoas dizem? É a primeira vez que alguém assume a responsabilidade por alguma coisa na Venezuela. Era uma postura, veja, uma questão absolutamente simples. Mas aí a gente entende como esse país foi saqueado, né? Imaginem assim, imagine o seguinte: uma Petrobras, e de fato, né, hoje nós temos 45% dos acionistas da Petrobras, que é Bolsa de Valores de Wall Street, Bolsa de São Paulo, baixaram aí as ações para tentar um ataque especulativo e tal. Imaginem que 80%, 90% da Petrobras pertencesse a meia dúzia de famílias e que elas morassem em Miami. É essa elite venezuelana. Eles não têm os esquálidos que o Pablo fala, era gente que não tinha coragem de pisar no solo venezuelano, mas que vivia das rendas, né, dos bens comuns da natureza da Venezuela. O Chávez interrompe esse processo, o Maduro dá continuidade a ele, né? Então, de fato, a população venezuelana não está... O conceito dela não é se é democracia, se é ditadura, e certamente não é uma ditadura ali, mas ela sabe quem é responsável, né? Veja, a Venezuela, só para... né, nos governos bolivarianos, a Venezuela passou por 35 eleições, plebiscitos e consultas. Nenhum governo do Ocidente, e provavelmente do Oriente, né, submeteram tantas vezes, inclusive sendo derrotados 2 vezes, assim como há vários governadores na Venezuela que são de oposição. Não existe país que tenha se submetido à população tantas vezes à sua aprovação e que tenha o mecanismo na Constituição de revogar o mandato do presidente pela metade. Imagina se nós tivéssemos esse mecanismo na nossa Constituição em 2020, né? Se depois de 2 anos de Bolsonaro nós pudéssemos votar pela retirada dele. Então, os nossos conceitos precisam ser ampliados e o nosso conhecimento sobre a Venezuela e sobre a trajetória do Chávez e do Maduro precisam ser... nos falta moral para poder fazer esse debate, né? Inclusive na esquerda brasileira. E uma dessas organizações internacionais, que eu acho que é do Bill Clinton, né, respaldou toda a campanha eleitoral, todas essas eleições aí que teve. Antes de passar a palavra para o Pablo, né, agradecer a todos vocês que estão assistindo, espero que estejam gostando, faço mais e mais perguntas. O Alceu Show passa por aqui e diz: no capitalismo não há democracia plena, ainda mais em países com altos índices de desigualdades sociais, como os Estados Unidos. Pablo, contigo a palavra, você falar aí, como é também isso, além de complementar, você gosta de fazer o paralelo, é interessante, aí depois eu queria que tu tocasse se esse debate o Maduro consegue passar adiante, você que está lá agora, né, esteve, vai estar novamente, se ele tem a mesma calor que o Chávez tinha com a população, de falar por horas e horas, se ele está usando bem a mídia local. Eu posso falar disso aí. Eu vou complementar aqui uma coisa que
antes de entrar nessa sua pergunta, eu vou só complementar uma outra coisa aqui em relação ao Miguel aqui. Obrigado aí pelo comentário do meu pai, né? Inocêncio Show aí sobre a questão. Também podemos entrar na seara aí sobre as discussões sobre socialismo, capitalismo e tal. O que eu queria complementar aqui é que eu gostei daquela, quando você falou, Miguel, mais cedo sobre imagine se o Bolsonaro pega lá vira, sei lá, tem nacionalidade húngara e tal, né? E lá na Venezuela, por exemplo, Leopoldo Lopes, eu acho que ele morava nos Estados Unidos, a família decidiu voltar para a Venezuela para o cara ser presidente. Olha só, o cara que estava nem nascido ainda. Então é esse tipo assim de família que se sente, sabe, que é um direito seu você ser presidente do país. Mas tudo bem, digamos que assim, é um direito do sujeito, né? Mas esse movimento que aconteceu a partir de 2014 com o Maduro, claro, nós falamos aqui do golpe de 2002, nós falamos antes de você chegar, Miguel, falamos aqui dessa questão, você falou do Caracas também. Em 2014, teve um movimento chamado La Salida, que eu também mencionei aqui no começo, né? Que foi o Leopoldo Lopes e outras pessoas que puxaram esse movimento. Maria Corina Machado apoiava o movimento, mas naquela época Maria Corina Machado era considerada tão radical da direita que ela era considerada uma pessoa assim inelegível. Você vê como a situação foi mudando para pior na Venezuela lá, né? Mas o movimento tinha umas chamadas guarimbas, que eram os movimentos assim, que você tinha protestos violentos. As pessoas morreram nesses protestos. Você tinha, por exemplo, fios, arame farpado na rua, você tinha óleos, tinha coquetel molotov. Eram protestos violentos. Não era uma coisa assim, porque houve a repressão depois, lá a partir de 2014, mas naquele momento houve um protesto violento, as pessoas morreram. No Brasil, nós tivemos o 8 de janeiro, ninguém morreu no 8 de janeiro. A gente não tem a pouca tolerância que a gente tem, o grau de tolerância que a gente não teve com o 8 de janeiro, a gente acha que esses protestos são democráticos na Venezuela. E depois continuou. A Venezuela teve lá um sujeito chamado Oscar Pérez, que roubou um avião, ele era um policial militar, roubou um helicóptero, saiu sobrevoando Caracas, o regime dizendo que o regime tinha que sair, depois fundou lá uma milícia. Quem é que criou essa milícia? Quem é que estava pagando aqueles milicianos para ele, que ele levou para se esconder numa casa? Isso foi no começo de 2017, 2018, né? Então você teve a partir daí uma série de grupos de paramilitares que se formam na Venezuela. Um desses era o Oscar Pérez, né? E no final das contas as forças de segurança foram lá, né? Rodearam a casa onde ele estava e o sujeito morreu lá no enfrentamento com a polícia. Eu acredito, não sei, mas acredito que seja um enfrentamento porque o Oscar Pérez era um sujeito que duvido que se entregasse ali mesmo, né? Deve ter lutado até o fim. Então, esse tipo de coisa aconteceu na Venezuela. Aconteceu na Venezuela. E a gente acha que, não, mas isso aí são... O que se espera? Se isso acontecesse no Brasil, um protesto violento em que as pessoas morrem para tirar um governo eleito, a gente teria o mesmo grau de tolerância? A gente absolutamente não teria. Então, acho bom, de vez em quando, Miguel, também como você está fazendo, trazer um pouco para... E se fosse no Brasil isso aqui? No entanto, a gente fala da Venezuela como se a gente quiser, como se o governo devesse, né, tolerar esse tipo de coisa, né? Ô, Luiz, qual foi a tua pergunta mesmo? De entrar nela? É sobre a guerra híbrida, a questão como é que o Maduro está usando para se defender dos Claro. Estados Unidos. Olha só, o Maduro usa ferramentas diferentes. O Maduro tem um podcast. Hoje em dia é podcast. O Maduro faz o podcast dele, que passa no YouTube, tem no Spotify, e ele pega lá as pessoas. O Chávez era um sujeito brilhante, né? Quem gosta dele ou quem não gosta. Eu gostava do Chávez. O Chávez era um sujeito brilhante. Ele não escreveu os livros, digamos assim, como você vai ler os livros do Lenin ou do Trotsky ou de outros. Eu falo que o Chávez ele pregava. Ele tinha uma pregação. Se você pegar uma coleção de discursos do Chávez,
é uma pregação ali no sentido ideológico, no sentido econômico. Ele tinha, como o Miguel fala, uma abordagem muito pedagógica. E esses alôs presidente também, eu tive nesse alô presidente, ele até me citou lá na época, falou, venham jornalistas do mundo, 2002 ainda, antes do Chávez, logo depois que ele voltou do golpe, né? Que foi justamente que eu fui para lá para publicar meu livro, que o Richard Gott conhece, Miguel. O Richard Gott falou, eu mandei o primeiro exemplar do meu livro, um dos primeiros, mandei para o Richard Gott, que acabou, na verdade é um pesquisador honorário, sênior do meu instituto aqui, o UCL Américas, que está aí na tela, e ele falou que tinha sido o melhor presente de Natal. O meu livro, Venezuela, a Encruzilhada de Hugo Chávez, que já se esgotou, mas está na internet, né? Está no meu site, se botar Venezuela, a Encruzilhada do Hugo Chávez, você acha ele lá, para ler todo em PDF. Então, o Maduro ele usa as ferramentas de uma forma diferente. A guerra híbrida ela é vista de uma maneira muito integral, né? Guerra híbrida é uma questão de segurança que envolve um fortalecimento das Forças Armadas convencionais, né? A Venezuela, sobretudo durante 2006, 2007, 2008, quando o preço do petróleo estava favorável e o governo ainda estava, digamos assim, construindo essa doutrina militar, eles investem nas Forças Armadas. Agora, o que é interessante é que, apesar de todo esse investimento nas Forças Armadas, sempre foi, assim, digamos, 2% do PIB de investimento militar. Se você comparar com a Colômbia do lado, a Colômbia chegava a 6% do PIB, porque a Colômbia tinha o Plano Colômbia na época, né, financiado pelos Estados Unidos. Então, a Venezuela tinha um enfoque defensivo, porque é uma guerra híbrida, mas também tem a guerra assimétrica, quer dizer, ela está combatendo um inimigo que ele não vai ganhar desse inimigo, dos Estados Unidos, no sentido assim, de derrotar o inimigo e invadir os Estados Unidos. Então ela tem que pensar na assimetria desse conflito. Então, mesmo quando a Venezuela reforça as suas forças armadas convencionais, esse fortalecimento ele é defensivo, né? Então você tem isso, você tem a milícia bolivariana, aí entra a questão da comunicação de várias maneiras. Se você for nos canais de comunicação da Venezuela, de todas as instituições, elas têm uma comunicação muito forte, né? Livros, a questão da segurança cibernética também. Então, eles atacam por vários frontes. A comunicação do Maduro é apenas uma, né? Ele é decente na comunicação. Agora, eu achava que o Chávez era sensacional, tanto na teoria quanto na prática. Ele era um cara muito, digamos assim, carismático. A gente conhece o Chávez como esse sujeito carismático, mas a teoria que ele prega nessas suas pregações também é muito interessante. É que ele não tem um livro, mas se você ler lá os discursos dele, está tudo lá, inclusive a explicação do que é o socialismo no século XXI. Legal, eu estava aqui tentando encontrar um vídeo meu que eu consegui alguns antes da mídia brasileira e só foi sair aqui um dia e meio depois. Aí eu passei com o Joaquim de Carvalho, ele compartilhou as tentativas de invasão no golpe ao Maduro. Foi quando, Miguel? 2014, 2015, 2016? Me lembra, eu acho que 2016. Anos. Começou em 2000, todos esses anos. 2015 foi o primeiro que houve na aeronáutica. Lopes voltou para ser o presidente, não sei o que, lá apareceu no meio das pontes, eu estava tentando me lembrar aqui. Teve um concerto, um show que eles fizeram do outro lado da ponte. Tinha uma ponte que liga a Colômbia à Venezuela. E eles estavam esperando que as Forças Armadas, muitos militares, justamente os paramilitares cubanos, né, ou venezuelanos, deram o alerta e eles foram presos, né, em várias cidades, né? Foram vários golpes de Estado nessa época aí. Mas começou com esse movimento da salida. A salida, veja só, nesse conceito de guerra híbrida, ela é a desestabilização interna, né? A questão da tentativa de desestabilizar o meio militar, ela começa a partir desse ano aí, 2014, 2015, você tem as primeiras prisões, 16, 17, 18, e continua até 2020, até mais, né? Contigo, Miguel. Não, eu tô aqui, é que assim, nós precisaríamos quase de um dia, sabe, Luiz,
O Luiz puxa uma lembrança, o Pablo puxa uma lembrança, eu me lembro de outra, assim, por exemplo, quando eu estive na Venezuela em 2006, claro que já faz alguns anos, mas exatamente naquele momento, era governo Bush ainda, nos Estados Unidos, para a gente ver o grau, né, como no fundo a Venezuela está submetida a uma situação de guerra, de asfixia, etc., e aí a imprensa daqui, e mesmo a parte da esquerda, né, a esquerda que a direita gosta, acha que o país não tem direito a se defender. Né? Mas uma situação que eu testemunhei lá foi a seguinte: os Estados Unidos, dentro da Embaixada dos Estados Unidos, financiava um movimento para a independência do estado de Zulia, que é um estado petroleiro, e, ao mesmo tempo, traziam esses narcoterroristas colombianos, né, os grupos paramilitares colombianos ali atravessavam pela fronteira. Então, eu fiquei ali, acho que mais de um mês, impressionante, acho que umas 2 vezes nós tivemos capturas, tentativas de explosão de prédio, enfim, que foram interrompidos, e tudo registrado e documentado, pensado de dentro da Embaixada dos Estados Unidos, né? Quer dizer, mais do que... No caso da Venezuela, eu acho que é quase um equívoco, acho que o Paulo falou bem ali, a gente trabalhar com guerra híbrida, é guerra permanente, é guerra antipopular e prolongada, assim, porque ano a ano a gente pode ter vários casos, e a gente quase vai esquecendo, quer dizer, quem é que lembra daquele marionete chamado Juan Guaidó? Onde é que ele está? Né? Se ele era, de fato, presidente da Venezuela, se ele era popular, por que ele não é candidato agora? Né? Cadê? Engraçado que termina o governo Trump, acabou o Juan Guaidó, quer dizer, nem a extrema-direita, nem a direita moderada, que tipo de direita tem na Venezuela, reconhecia. Claro, era um ator, era um escroque, né? Quer dizer, um sujeito que se apresentava, se autoproclamava presidente, né, que ficou, e que outros escroques, como o Bolsonaro, reconheceram, né? Vamos nos perguntar, cadê o Grupo de Lima que o Trump criou para derrubar? Quantos daqueles países, né, não existe mais? Né? Por quê? Então, a resiliência, a resistência do povo venezuelano é algo que merece o nosso respeito, sabe? Que merece o nosso conhecimento. Assim, uma quantidade a gente teve desde tentativas durante todos esses 24 anos da Revolução Bolivariana, os Estados Unidos instigaram a Colômbia a levar algum tipo de conflito armado, então instigaram para a guerra comum, né, para a guerra convencional, usaram a Colômbia, que a Colômbia tinha os seus próprios problemas, senão certamente, né, um maluco que nem Uribe teria embarcado numa aventura dessas, de uma situação, né? Agora, o caso de Essequibo, né? Desse território que foi roubado da Venezuela ainda no século XIX. Até a direita venezuelana reconhece que o terreno pertence. Quem é que provocou? Foi o Maduro com o plebiscito? Foi o presidente da Guiana? Não, foi a Exxon, que é quem está explorando, provocando o conflito diplomático, né? Então você tem a tentativa da guerra convencional, você teve milicianos, eu estive num pequeno município na fronteira com a Colômbia, era terror o que os grupos paramilitares colombianos faziam ali em Apure, né? De invadirem o território, de desrespeitarem a soberania venezuelana e cometerem assassinatos, de tomarem, né, de tomarem os camponeses, né, de submeterem enfim, a situações de servidão, de entrega de produtos, enfim, né? Então, foram todas as técnicas que vocês possam imaginar que os Estados Unidos possam ter utilizado contra qualquer país do mundo, eles utilizaram contra a Venezuela, desde as técnicas mais comuns a ter um candidato seu nas eleições, até, como o Pablo levantou muito bem, isso você ia gostar muito de conhecer, Luiz, se é que você já não teve essa oportunidade. O uso da militância venezuelana nas redes sociais, olha, está anos-luz à frente.
né? A organização deles, aqui o Twitter, né, virou colônia de chorume, assim, virou um nicho ali de fake, de robô, de extrema-direita, etc. Mas há muitos anos a militância já ocupava o espaço do Twitter, as rádios comunitárias. O Pablo lembrou muito bem do sistema de comunicação. O mais conhecido por nós no exterior é a Telesur, porque ela tem essa proposta de ser continental, né, de ser internacional. Mas a TV Vive, que era mais local, né, tinha não só uma programação diferenciada. E aí, quando a gente fala programação, não é que está lá o Miguel 24 horas fazendo pregação, entendeu? É outra, tinha desenho animado, tinha música, tinha programa de esportes. Eu, inclusive, fui convidado algumas vezes na Telesur para falar de futebol, cobertura da Copa América. Maradona foi comentarista da Copa do Mundo pela Telesur. Isso aqui para a nossa TVH, gente, tentar para a semana trazer um cantor aqui, falar sobre sua vida, a gente traz escritores, né, 2 professores, doutores que estão aqui debatendo hoje sobre a Venezuela. Infelizmente o tempo chegou ao final, né, quase 1 hora aí, vamos para as considerações finais, mas a gente tenta diversificar, saber de livros, já teve aqui no canal, já teve a Ana Freire, viúva do Paulo Freire, e outros mais para debater diversos tipos de temas. E falta isso na televisão brasileira. É um espaço enorme, né, depois da meia-noite, depois das 10 horas, principalmente para a religião, né? Muito dinheiro em jogo aí, há um espaço enorme para essa cultura de BBB que não dá nada, e talvez um pouquinho assim os programas interessantes que entram pela madrugada, como eu disse assim, depois do Jô Soares é que tinha realmente alguns filmes interessantes de primeira. Mas eu queria passar a bola para o Pablo, falar um pouquinho do que o Miguel está falando e as considerações finais, depois o Miguel, para a gente fechar aqui agradecendo a Deona Esmeralda, dando boa noite, dizendo Pablo Shoa, conhece a Venezuela como gente grande, grande oportunidade para se aprender sobre o tema. Né? Então, a gente bateu um papo aqui bem legal, gente. Vocês têm que compartilhar esse vídeo à vontade. Pablo, contigo aí. Bom, eu estava aqui, como já falou, era um dia todo, estava aqui tranquilo, conversando, e a gente ia longe, né? Tem que encerrar, vamos encerrar. Eu acho que eu quero mais. Exato, a mensagem fica essa aí que o Miguel estava falando, e que eu tinha falado também, existe na Venezuela uma grande riqueza, uma grande atividade também democrática, que não é necessariamente aquela democracia do cara ir lá e votar na urna, mas aquela democracia da base, né? Que eu acho que isso desfaz completamente a visão preto e branca, né? da questão. Claro que se o Itamaraty, por exemplo, soltou uma nota muito cheia de cautela aí sobre a questão das eleições, né? No mínimo, você tem que ser cauteloso quando você fala da questão da Venezuela. Para mim, não é uma ditadura, não trabalho com um doutorado sério, não trataria a Venezuela como uma ditadura, porque essas coisas simplesmente não aconteceriam se fosse realmente uma ditadura. Não é o caso. Então, apesar de ter todos os seus problemas, do ponto de vista das divisões políticas, né? Eu acho que quando você vai na Venezuela, você vê uma atividade muito mais forte, é muito interessante. Eu acho que a gente não vê essas matérias, então o jeito que tem é ir lá para ver, né? Houve essas discussões aqui. A gente pode conversar mais sobre essas questões de base em outros programas. É exatamente o que a gente vê na Cuba, sabe? A gente só escuta que o problema é dos militares lá, eles querem militares para a gente, mas não querem militares para os outros. É engraçado como são dúbios, né? E dizem que não entende o bloqueio econômico sofrido pela Cuba, não entende o bloqueio econômico sofrido pela Venezuela, que eu acho que a gente não falou aqui, se ainda os dólares ainda estão retidos na Inglaterra ou está nos Estados Unidos, onde é que está. Sei lá onde é. Luiz, posso falar uma coisa? Antes de eu ver uma pesquisa recente, mostrou, estava vindo uma consultoria de centro-direita lá, como são as consultorias, que fizeram lá essa consultoria eu gosto, eles são uma data análise falando que mais de 70% da população não quer sanções, que votem sanções americanas. Isso não é uma questão, de novo,
como esse aqui não é uma questão ideológica, é uma questão nacional, as sanções também, ninguém gosta dessas sanções. Não é uma questão de ideologia lá. A gente precisa falar disso. É igual a Ilha das Malvinas da Argentina, né? Tomado e nunca devolvido. Né? Contigo, Miguel. A palavra obrigado também aí. Não, eu acho que primeiro, de novo, me desculpar pelo atraso. O mais penitenciado fui eu, que perdi a oportunidade de assistir um pouco mais essa aula do Pablo. Agradeço ao Luiz por ter permitido esse encontro, pela sagacidade ali, né? Obrigado, Pablo, aprendi muito, né? E com certeza a gente precisaria... O problema do programa do Luiz é esse, é que a gente nunca consegue esgotar todo o assunto, e ele sempre deixa ali, né? Então, Luiz, você está merecendo mesmo um programa em canal aberto aí para a gente explorar com mais tempo, né? Mas eu só posso recomendar... Me levarem para trabalhar lá com eles, CCE, 247, até o futuro. É verdade. Bom gosto você tem ali como editor, né, para organizar o programa, enfim, para provocar esses encontros e esses debates, como você colocou muito bem, não só sobre temas fundamentais da política, né, mas para arejar também, né. E o que eu posso recomendar aos nossos amigos, amigas, espectadores, espectadoras que estão assistindo, que assistiram, vocês viram que falta tempo para a gente esgotar toda essa experiência. Mas busque informação. Eu acho que hoje eu estou com meus 40 e poucos anos. Antigamente a gente tinha que buscar um livro no exterior, alguém que trouxesse, né? Hoje, mesmo que a gente não fale inglês, espanhol, o navegador traduz para a gente, né? E tem o aspecto que o Pablo comentou, tem muito material produzido pelo governo bolivariano disponível. Assim, inclusive, uma das coisas mais bonitas que eu vi na Venezuela, fica a dica para o governo Lula, né? O presidente Chávez organizou uma biblioteca básica. Então, livros básicos que as pessoas... Não é o Manifesto Comunista, não era o Capital, era Don Quixote, eram livros de poemas, né? Uma impressão mais simples, papel jornal, uma caixa. E não eram a comunidade que recebia, era nas casas. Cada família tinha lá a sua biblioteca popular, né? Então, tem muita coisa disponível. Sigam o Luiz, procurem as informações, olhem a Telesur, procurem, né, os outros blogueiros, comunicadores venezuelanos, se não querem o governamental, tem muita gente lá colocando, né? E se a Folha disser, ou o Estadão, tenho certeza que é o contrário. Então, de novo, só posso agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? De novo agradecer o Luiz pelo espaço, pela oportunidade de conhecer o Pablo e da gente poder... não debate, né, porque nós não discordamos, mas da gente poder ter discorrido sobre um tema que, infelizmente, é tão pouco conhecido, mas digitem aí, Comunas Populares da Venezuela, vocês vão encontrar uma experiência democrática e econômica riquíssima, que nós precisamos aprender mais sobre esse tema e sobre essa experiência. Então, novamente, obrigado e boa noite a todos. Antes de você terminar, eu preciso agradecer aqui por essa generosidade das palavras, né? Chegando, peraí, Paulo, seu fã está chegando, você vai agradecer. Só interromper, vou logo deixar outra cutucada, quem sabe daqui 1 mês e meio, 2 meses, para não cansar o pó, a gente volta falando só sobre a comuna, mas desde que a gente faça uma produção melhor, com vídeos e fotos para sair mostrando, como eu tentei mostrar da invasão aqui, mas eu me lembrei agora, não mostrei o vídeo, mas, ó, o Cleiton está mandando aquele alô para você, Pablito, sabe muito, ele é o cara. Dona Ângela, sua mãe do Inocência, seu pai já passou por aqui, dizendo excelente debate, muito enriquecedor. E o Camilo, nosso amigo, se tornou aqui, lá no site Segunda Opinião, que é um site, como você está dizendo, da BBC, tem pessoas de direita, tem pessoas de esquerda, tem poemas, tem livros, então, Segunda Opinião, gente, vale a pena. O Oswaldo tem me ajudado muito com a vinheta, vai desenhar um novo layout aqui, então apoia lá o site também, é muito bom. E viva a Venezuela! E eu estou de segunda a sexta, né, no trampo lá na TV Atitude Popular do amigo Souza Júnior, então, segunda a sexta, café da manhã, eu estou lá para conversar com vocês sobre diversos temas. Amanhã iremos conversar com a Lina Serra Azul, tratando sobre a ditadura, ela foi presa política
e teve filha, uma filha, se eu não me engano, foi filha, não, foi uma filha durante a prisão. Contigo, Pablo Terra, meio no programa, como você fazia na BBC aí. Vou terminar apenas porque eu precisava agradecer as palavras generosas aqui do Miguel. Muito obrigado, Miguel, por isso. Eu achei fantástico essa oportunidade aqui de compartilhar, compartilhar ideias com quem esteve lá, né? Com quem conhece a situação de várias. Não é um debate aqui de pessoas que têm uma posição pré-determinada e a partir daí você constrói a argumentação. É de quem foi lá e viu as coisas, né? E claro que a gente tem as nossas orientações, podem ser mais neutras, mais de esquerda, dependendo de onde você estiver, do seu trabalho, mas a gente, pelo menos, tem informação de primeira mão. A esses recursos aí que você citou, citaria também as editoras oficiais, que, sobretudo, El Perro e La Rana, são uns 3 ou 4 selos oficiais que os livros são de graça, estão lá na internet, PDF, você vai lá e são de público, como esse aqui, por exemplo, ó. El Novo Plano Condor, estava lendo agora, tem um artigo aqui do Pedro Stedley, eu acho. Ok. Então, livros assim, eles são bons livros acadêmicos, ou livros de história, ou livros de doutrina, qualquer coisa. Está tudo aberto lá. Outro exemplo em que o governo põe lá material disponível. Está tudo lá. É só você querer ter a disponibilidade e a flexibilidade, a abertura mental de procurar que você se informa bem. Beleza, gente. Então foi ótimo ficar com vocês aí que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Espero que gostem. Comentem embaixo e façam doação para o canal e para ajudar a gente a crescer. Obrigado, Miguel. Obrigado, Pablo. Uma boa noite diretamente de Londres, diretamente do Rio Grande do Sul. Vá assistir o Juventude ganhar do Grêmio, que eu acho que é hoje, né? E o Vozão, se Deus quiser, sabe, vai ganhar. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo programa. TV HBR, o canal mais